Agradecer a Deus pelas ofertas, pelos dízimos. Pai, obrigado, Jesus, pelas ofertas, pelos dízimos que têm chegado nesta casa, neste lugar. Obrigado por cada um, ó Pai, que ofertou e que dizimou nessa noite. Obrigado também, Pai, por aquele que não pôde ofertar nessa noite, porque o Senhor conhece a cada coração. Então abençoa cada um nessa noite de uma forma especial, Deus. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Usa a tua serva, Pai. Usa o Teu vaso como instrumento de bênção nas nossas vidas. Pai, como instrumento para falar ao nosso coração, para trazer a mensagem dos céus nessa noite, ó Pai. No nome de Jesus eu abençoo, Pai, em nome de Jesus, a vida dela, Pai, a vida da família, Jesus. Abençoa-nos, ó Pai, nessa noite com a Tua palavra. Fala conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir nessa noite. Aquilo que necessitamos ouvir. Então fala conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Se você tem que usar ela, aplauda o Senhor bem forte. Glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Salve a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado e exaltado no nome do Senhor. Aleluia. Pedir aos irmãos que abram suas Bíblias. Livro de Lucas, Glória. Aleluia. capítulo 19. Oh, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Santo, santo, santo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para comer, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu, e recebeu-o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E se alguma coisa tem defraudado alguém, o restitui quadriplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também a este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Passa a sentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus, maravilhoso. Aquele que é digno de toda honra, de toda glória. Aleluia. Ressalta. Se você sentir a presença do Espírito Santo neste lugar, Aleluia. tenha liberdade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia vem nos relatar de um homem chamado Zaqueu. Ele é um cobrador de impostos. E na época, quem era cobrador de impostos, ele não roubava só, não pegava só o imposto, né? Ele pegava um pouquinho mais. E a Bíblia nos fala que, ou seja, ele passava os outros para trás. E Jesus fala assim na palavra dele, que ele ouvindo o que Jesus fazia, e aquela multidão, ele queria ver Jesus. Mas porque ele era pequeno, ele não conseguia.
em uma árvore. Porque ele sabia que Jesus iria passar por ali. Aleluia. E ao subir, Jesus passa ali. E Jesus sabia que Zaqueu estava ali. E ele diz: desce depressa, Zaqueu, porque hoje convém eu entrar ou pousar na tua casa. Aleluia. Porque o Senhor está dizendo nessa noite, através dessa palavra, é que Jesus quer entrar. Glória a Deus. Abre a porta para que Jesus entre. Glória a Deus. Porque quando Jesus entra, há mudanças. Porque ao nós lermos essa passagem e fala que naquele local, naquela casa, houve salvação. Aleluia. E houve também restituição. Talvez você tenha vivido um tempo de coisas escassas, tudo dificultoso, tudo não dá. Mas hoje o Senhor está liberando os céus uma palavra para ti. Aleluia. Que diz assim: eu te restituo aquilo que você perdeu. Aleluia. Ou seja, talvez seja a sua paz, ou seja, talvez seja a sua alegria, às vezes a seu ânimo. Nessa noite, convida Jesus a entrar, convida Ele a entrar dentro de ti, porque você é uma casa, você é templo do Espírito Santo. E quando você fala: Jesus, entra, Jesus, convida, Jesus entra, e Ele começa a fazer mudança, Ele começa a tirar aquilo que não presta, e Ele começa a colocar coisas boas. Aleluia. Ele começa a te moldar. Muitas vezes nós questionamos Deus por lutas, por problemas que nós passamos, mas talvez é essa forma de Deus nos fazer com que nós buscamos mais, nós descemos mais na presença dEle, nós adoramos mais. Mesmo que foi meia vaga, nós adoramos ao Senhor. E quando o Senhor nos entrega a bênção, a vitória, aí vem a paz, a calmaria, aí vem a alegria, aí vem a vontade de contar o testemunho, aí isso já edifica outro irmão, isso já edifica outra irmã, isso vai dando força. Aleluia. E que o Senhor está dizendo nessa noite: você não está sozinha. Eu não sei o que você pediu para Deus, eu não sei o que você falou para Deus em oração, eu não sei o que você vem andando e você vem falando com Deus. Talvez você se sente tão só, mas o Senhor está dizendo assim que você não está só. Oh, aleluia. Zaqueu tinha tudo, era um homem de posse, é um homem que tinha dinheiro, porém ele não tinha visto nem encontrado alguém que poderia dar aquilo que Jesus deu para ele, que foi a salvação. Aleluia. E quando ele tem esse encontro com Jesus, tudo muda. Ele começa a observar aquilo que ele fez de errado, ele começa a corrigir aquilo que ele fez errado. Ele começa a ressarcir pessoas que ele tinha defraudado, ou seja, que ele tinha roubado. Talvez um posto era de R$1, ele cobrava 4, 5. Talvez você tenha passado problemas, dificuldade, até mesmo dentro do lar. Convida Jesus a entrar. Aleluia. Convida ele a entrar. Convida ele a tocar no teu esposo, no teu filho, na tua filha. Convida. Convida ele a entrar no teu trabalho. Porque quando você convida, você abre porta, você dá legalidade para a pessoa. Você fala: Jesus, entra. Então ele entra. Por isso que nesse momento eu abro um parênteses, cuidado com o que você fala. Porque muitas vezes, ao invés de você chamar Jesus, você fala uma palavra bem feia. E aí você não está chamando Jesus, está chamando aquilo que você chamou. Eu não sei porque eu não conheço a tua vida, eu não sei o que você faz, o que você não faz. Mas o Senhor está falando nessa noite. Aleluia.
Plante coisas boas. Plante Jesus. Plante a palavra dele. Você vai colher coisas boas, cura, libertação, salvação, alegria, vontade de viver. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Glorificado e exaltado é o teu nome, Jesus. Eu não sei o que tu vens em busca, mas o Senhor sabe, e o Senhor conhece. Aquele que viu o que Zaqueu estava lá em cima. Ninguém falou para Jesus que Zaqueu estava lá, mas Jesus sabia. Ele te conhece. Ele sabe o seu levantar, o seu deitar. Ele sabe como anda a sua vida. Ele sabe o que você tem falado para o Senhor. E só Ele pode fazer. Só Ele pode mudar o quadro. Só Ele pode entrar e fazer mudança. Aí você vai me perguntar assim, mas nós somos carne? Ah, irmã, o que é isso? Olha o que o Senhor falava comigo pela manhã. Eu falava para o Senhor, e a palavra? E o Senhor me mostrava, levanta e canta, lá abaixo. Aleluia, Jesus. O Senhor falava assim comigo, prepara-te, ó Israel. Prepara-te. Por que Jesus falou isso? Eu não sei, mas o Senhor sabe. Porque de qualquer maneira, se Jesus vier, ninguém vai subir. De qualquer forma, não dá. E o Senhor falava em meu coração a dizer sobre a volta de Jesus. Aí você me vai perguntar, por que a passagem de Zaqueu? Porque Zaqueu estava todo desconcertado. E Jesus entra e muda. O que Jesus quer dizer nessa noite? Que quando eu mudo e você fica na minha presença, você anda na minha presença, na minha direção, você não vai ser pegado de surpresa. Quando Jesus voltar, você vai estar preparado. O Senhor falava assim comigo nessa manhã. E eu não estava entendendo muita coisa, mas o Senhor falava assim. Você lembra da passagem de Noé? Você lembra de Sodoma e Gomorra? Você lembra que muitos não deram crédito quando Jesus falava ali? Quando Deus falava com Noé, prepara uma arca. E ele obedeceu, mesmo as pessoas zombando, mesmo as pessoas criticando, mesmo as pessoas rindo, zombando de Noé. Mas quando veio o dilúvio que Deus falou, só salvou a família de Noé. Porque eles permaneceram na fé, eles permaneceram naquilo que Deus havia falado. E veio o dilúvio, e acabou-se tudo. Acabou. Não adiantou falar que nem o irmão falou, Senhor,
do Espírito Santo. Se você não batizou, ainda batiza. Se você não aceitou Jesus, ainda aceita. Se você ainda não tem um compromisso real com o Senhor Jesus, tenha um compromisso daqui para frente. E comece a falar com o Senhor: Jesus, eu não quero ficar quando tu vieres. Eu não quero ser pego de surpresa quando o Senhor vier. Eu quero estar na tua presença. Eu quero subir cantando. Eu quero subir adorando. Eu quero subir. Eu não quero ficar aqui. Eu não quero. Começa a profetizar na tua vida. Começa a falar: Senhor, muda, me molda, me enche do teu Espírito Santo. Tira aquilo que não te agrada. Entra, Espírito Santo. Entra, Espírito Santo. Eu te convido. Glória a Deus. Porque a mudança será feita. Aleluia. Aquele que bate, se abre. Aquele que clama é ouvido. A tua oração não é em vão. A tua lágrima também não é. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. E que o Senhor falava assim ao meu coração. Quando eu vi aquilo, eu me levantei com lágrimas nos olhos, chorando. Eu falei: Senhor, porque o Senhor está me mostrando isso. E o Senhor falou: assim, é um despertamento. É um despertamento. Não queira dormir. Não queira. Glória a Deus. Se nós olharmos o mundo hoje, irmãos, não está bem parecido com o Sodoma e Gomorra? Que tudo pode. Isso não tem problema. Pode sim. Acha, menina, que isso? Ei, aí está o detalhe. Esse pode. Esse, não tem problema. Vai deixar luz. Vai ficar luz. E não é. Entende, irmãos? Não é uma palavra muito confortável de você trazer. Porque quando o Senhor fala, a gente tem que obedecer. A gente tem que falar o que o Senhor fala. E tem que expressar aquilo que o Senhor mostra. Porque há várias formas do Senhor falar. Através do tempo, através das estações do ano que hoje estão todas bagunçadas. É o Senhor falando para o ser humano que Ele está voltando. Aleluia. É o ser humano que tem que entender que é o Senhor dando recado. Oh, aleluia. Aí muitos falam: Deus não dá recado, irmão. Dá de várias formas. Glória ao Senhor. Exaltado, engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. E o Senhor fala assim, Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O 5 ainda diz assim: e o que está sentado sobre o trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. O que eu estou falando nessa noite não é brincadeira. Está escrito aqui na palavra dele. E quando eu vi aquele algo, eu creio, irmãos, que eu assustei. O Senhor me mostrava, eu mostrava igrejas, muitas igrejas fechadas,
Não para não saber, não porque não sabia da palavra, eles sabiam da palavra, mas não se atentaram ao que o Senhor estava dizendo. Aleluia, Deus querido, aleluia. Aleluia, Jesus. E eu falava com o Senhor nessa manhã e dizia assim para Deus: Deus, eu não quero ficar aqui. Porque, irmãos, a palavra de Deus é como dois gumes, é uma espada de dois gumes. Como ela vem primeiro para quem vai fazer a palavra, e depois ela vai à igreja. Então o Senhor falava assim: prepara-te, ó Israel. Primeiro Ele falou comigo: prepara-te, examina-te. Depois examina a igreja. Aleluia, 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 aleluia. Glórias ao Senhor. Talvez você olhou aquela passagem de Zaqueu e você falou assim: é mais uma palavra. Mas é só mais uma palavra que se renova a cada culto. Aleluia. Você pode trazer a palavra, a mesma palavra, 2, 3, 4. Mas você pode perceber que alguma coisa o Espírito Santo conduz diferente. Porque quando Ele quer falar, irmãos, olha, Deus é Deus. Ele fala até, Ele vai ter uma jumenta falar. Ele faz até um machado flutuar. É Deus falando. Glória. Aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Glorificado e exaltado é o nome. Aquele que é digno de toda honra, de toda glória. Aquele que está ali no trono sentado. E os anjos cantam, santo, 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 santo. Imagina um exército de anjos, querubins, cantando somente uma melodia. Nessa noite o louvor cantou o encontro do mundo com a igreja. Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Imagina esse encontro. Imagina o Senhor dizendo: vinde. Oh, aleluia. A minha noiva. A noiva que o Senhor diz aqui é a igreja, é o povo. Você é a igreja. Você é templo do Espírito Santo. Deus te chamou, Deus te escolheu e te fez uma promessa. Aleluia. A promessa está aqui. A maior promessa é de salvação. Glória a Deus. Talvez você recebeu uma promessa lá atrás, que nem já foi falado nessa noite, e você acha que está demorando. Deus não faz as coisas fora de tempo. Deus faz tudo no tempo dele. É nós que achamos que o tempo está demorando, que o tempo não vai chegar, que as coisas não vão ser resolvidas. Não. Vai sim. Aleluia. Creia nessa noite. Não lave as suas redes e guarde. Não olhe para trás. Olha somente para Jesus. 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 Glória. Porque quando Zaqueu fez isso, ele teve salvação. Ele teve mudança na casa dele. Ele se colocou
na posição do Senhor. Talvez o que está faltando ainda é se posicionar na presença de Deus. Aleluia. É dizer assim: eis-me aqui. Oh, glória. Porque quando você fala eis-me aqui, Senhor, você admite ao Senhor. Você está ali. E você é um vaso, você é um instrumento. E você fala, eis-me aqui. Então Ele vai fazer com que você seja usado da maneira que Ele quer. Não como nós queremos. Quando nós queremos fazer a nossa vontade, as coisas não fluem. As coisas não vão. Porque não tem só esse plano aqui. Há um plano espiritual. E o Senhor trabalha. O Senhor faz milagres, bênçãos, livramentos, cura, libertação. Não é? Porém, a salvação, vamos dizer, na vida do cristão, é a mais importante. Porque tudo passa, tudo fica. Essa carne aqui vai ficar. Mas e a tua alma? E teu espírito volta ao Senhor. É como se você entregasse a Deus tudo aquilo que você fez durante toda a sua trajetória de vida. Quando você parte daqui, você precisa entregar algo, que é tudo que você fez. Se você fez coisas para o Senhor que Ele te pediu, foi obediente à palavra dele. Aí sim, bendito meu Pai. Mas quando lá no meio do caminho você quis parar, você sentou e você não quis fazer mais a vontade do Pai. Você quis fazer a vontade do mundo. E se Jesus, isso é um perigo na vida do cristão. Porque se Jesus voltar nesse meio termo, como que fica? Quando nós olhamos a palavra de Deus e observamos, Eclesiastes 11 diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque de muitos dias o acharás. Se lançar, se lançar, se lançar em oração, se lançar em fazer a vontade do Mestre, se lançar a obedecer. Aí sim, o Senhor entra, o Senhor faz. Glória ao Senhor Jesus Cristo nessa noite. Glorificado e exaltado é o nome dEle. Eu não sei como está o teu coração nessa noite. Eu não sei se você pediu para Deus, prepara o meu coração para que eu possa ouvir a tua palavra. Prepara o meu coração para que eu possa ouvir os louvores, para que eu possa prestar o culto. Muitas pessoas têm esse contexto de vir ao culto e achar que o culto, quem faz é quem está à frente. Não. O culto é individual. Você veio à igreja para reunir com os outros irmãos, para ter uma comunhão com o Mestre. Porém, o culto começa lá na tua casa. E você já vem prestando o culto ao Senhor. Porque muitos falam assim, aquele culto está cheio. Tem gente que reclama, né? O culto está chato. Ai, que eu não gostei. Ei, como está você? Como está o teu culto com o Senhor? Como está? Ah, não estava animado. Será que você estava animado? Nós não viemos à igreja para animar a plateia. Nós viemos prestar um culto em adoração ao Rei dos Reis. É dizer glória a Deus, é aleluia. É você fechar os olhos e falar, Senhor, eis-me aqui, fala comigo. Eis-me aqui, começa a declarar. Começa a falar, não tenha vergonha não, irmãos. Você sabe por que não tem
Porque o teu amigo, o teu irmão, não sabe o que você passou. Não sabe as horas que você passa dentro do teu quarto de joelhos chorando. E quando Deus está entregando a resposta, dá glória a Deus mesmo. E fala assim, muito obrigado, Espírito Santo. Porque você ouviu aquilo que eu falei com o Senhor antes de vir. Muito obrigado. Você não está proibido de dar glória a Deus, aleluia, exaltar o nome do Senhor, não. Glória a Deus. Tem liberdade. Graças a Deus que ainda no Brasil tem liberdade. Porque tem lugar, irmãos. Tem lugar que não tem essa liberdade. Não tem. Os cristãos estão sendo perseguidos. São mortos. Bíblias são tomadas. Glória a Deus. Porque você tem essa liberdade. Nós temos essa liberdade. De adorar ao Senhor. De exaltar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória. Oh, aleluia. Nós podemos ser carne, nós podemos até errar, mas aquele lá, Deus, aquele soberano, não. Ele não erra, ele não se confunde, ele tem cuidado de nós, desde lá do ventre. Eita, que Deus tremendo! Para imaginar, quando você estava sendo formado no ventre da tua mãe, e ele ali cuidando nos mínimos detalhes. E dizendo assim, essa aqui vai ser um adorador, essa aqui vai ser uma adoradora, esse aqui vai trazer a minha palavra, esse aqui vai orar e o Senhor vai fazer, esse aqui vai colocar as mãos e o Senhor vai operar. Eita, quantas promessas! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Talvez você não está entendendo nessa noite a atmosfera que Deus está falando. O que Deus está te entregando nessa noite. Não se encolha. Não guarda aquilo que o Senhor te deu. Não guarda os talentos. Faça. Faça para o Senhor. Faz para o homem não. Faz para Deus. Faz para Deus. Faz para Deus. Às vezes o homem te diz palavras que talvez você nunca queria ouvir. E isso te magoou, isso te feriu. Isso tem querido te impedir o chamado que eu tenho. Mas nessa noite, toma posse dessa palavra. A palavra fica lá, no chão. E você ouve só a voz do Espírito Santo. Ouve só a voz do Espírito Santo. Que Ele vai te conduzir. Ele vai te falar o que é para você fazer. O que é para você falar. Talvez você vai falar assim, eu tenho que subir no púlpito para trazer uma palavra. Eu não sei o que vou falar. Ei, o Espírito Santo só. Ele fala. Ele te toma de uma tal forma, irmão. Se você não conhece, você não sabe. Mas você fala assim, Deus, eis-me aqui. Usa-me. Usa-me. E o Senhor usa. Às vezes você entrou e fala, Senhor, cura meu coração. Cura meus sentimentos. Cura minha mente. Eu não tenho Pede. Pede sim, você não é proibido de pedir para Deus não. Você vai ver que diferença. Deus, eu estou com peso, eu estou cansado. Tira esse peso. Começa a declarar. As coisas não estão fáceis da tua casa, começa a profetizar. Começa a dizer, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo dentro da minha casa. Minha casa é uma bênção, meu filho é uma bênção, meu esposo é uma bênção. Meus mantimentos, Deus vai prosperar. A minha conta, Senhor, eu preciso de um trabalho, Senhor, para prosperar. Começa a profetizar. Começa a falar com o Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Não, eu preciso, Pai. Tu está vendo a minha necessidade. Tu está vendo a minha dificuldade. Tu está vendo o que eu tenho passado com a minha esposa. Eu não entendo. Eu preciso servir. Eu tenho sede de servir. Eu preciso estar na tua presença, Senhor. Mas ela não entende. Senhor, dá um desejo que o Senhor me deu no meu coração de te adorar para minha esposa também. Glória. Muda ela. Você também é profeta dentro da tua casa. Quantos e quantos bate, vai igreja em igreja atrás de profecias, sendo que muitas vezes você é o profeta dentro da tua casa.
Oh, aleluia. Mulheres, você é profetisa dentro da tua casa. Homens, você é profeta dentro da tua casa. Começa a declarar, começa a falar. Deus, abre as portas, porque eu preciso, Pai. Vai lá no sua, onde você guarda os mantimentos. Senhor, multiplica o pão de cada dia na minha mesa. Senhor, eu não tenho R$1, mas eu te glorifico hoje. Abre as portas, porque eu preciso prosperar. Eu preciso caminhar. Eu preciso te adorar, Senhor. A prova está tão grande, papai. Começa a falar com o Senhor. Começa a declarar. Começa a profetizar na tua vida. Tu vai ver só o que o Senhor vai fazer. Tu vai ver só o que Deus vai tocar. Deus vai fazer. Ele muda situações. Ele muda o quadro. Ele não mudou de Zaqueu. Por que por você ele não mudaria? Aleluia, 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 aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Oh, Deus. Eu posso convidar a igreja a se colocar de pé. Aleluia. Coloque a mão no ombro do seu irmão, da sua irmã que estiver aí. E comece a orar. E quem não tem um amigo, estende as mãos aí. Em nome de Jesus. E comece a orar. Comece a interceder um pelo outro. Comece a falar, Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu não sei que o meu amigo, que a minha amiga precisa. Eu não sei. Comece a orar, igreja. Comece a falar. Comece a declarar nessa noite em nome do Senhor Jesus. Vai abrir as portas. Vai derramando, Senhor, as tuas bênçãos. Vai abençoando, Senhor, a cada família que entrou por essa porta. Vai derramando, Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor. Começa a abençoar, Jesus. Começa a tocar, Senhor Jesus, do alto da cabeça até as frutas dos pés. Começa a tirar, Senhor Jesus, toda a angústia, toda a opressão do inimigo. Começa a colocar alegria. Em nome de Jesus. Espírito Santo, tu tens liberdade para operar. Começa a falar. Começa a profetizar na vida de cada um aí. Que está do seu lado. Diante da tua família. Aqui está a tua igreja. Santo, santo, santo. Coloca, Senhor, tuas mãos, Pai. E abençoa a tua igreja. Abençoa o teu povo que veio te adorar, que veio te servir, que veio, Senhor, prestar um culto ao Senhor. Deus, eu não sei porque o Senhor está pedindo nessa noite essa oração, Pai. Mas eu obedeço, Pai, toda a tua disposição, Senhor. Abre as portas, Pai. Abre as portas para cada um que precisa. Abençoa o teu povo. Abençoa, Senhor, a cada irmão, a cada irmã, Senhor. Derrama, Senhor, abençoa, Pai, a família. Hoje é culto, Senhor, da família. Senhor, abençoa as famílias. Guarda as famílias, Senhor. Guarda, Senhor Jesus querido. Livra dos laços do adversário. Derrama, Senhor, da tua bênção. Abre as portas que precisam ser abertas conforme a tua vontade. Repreenda, Senhor Jesus, todo mal. Abençoa toda e qualquer enfermidade. O Senhor arranca. O Senhor coloca as tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. A igreja possa se assentar em nome do Senhor Jesus. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória, 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 glória a Deus. Santo. Eu sei que quando tu saís deste culto, tu não vai sair como você entrou. Você vai sair daqui alegre. Você vai sair daqui renovado.
Você vai sair daqui em nome do Senhor Jesus. Só com você, Deus. O Espírito Santo está neste lugar. E Ele sabe a maneira dele agir, de fazer, de tocar, de abençoar. Santo, 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 santo Senhor. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Eu quero chamar o pastor. Aleluia. Vou passar o microfone para ele, porque é o que o Senhor pediu para mim passar, eu passei. Se tiver mais um acréscimo, o Senhor vai falar através do pastor. E eu agradeço essa rica oportunidade. As palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu não sei como você vai sair desse culto, mas eu sei que é uma palavra que ela nos ensina cada dia a viver uma vida diferente. Não como o começo da palavra, daquele homem que, ali quando ele entende o que ele tinha feito ao longo da vida, ele faz ali um compromisso com Deus, dizendo: eu restituo 4 vezes mais. Se eu defraudei alguém, eu restituo. Muitas vezes na nossa vida, nós temos que fazer essa reflexão. Não talvez que nós defraudamos alguém, mas talvez quantas vezes nós deixamos de fazer algo para alguém. Talvez até de você falar um bom dia, dar um abraço, uma palavra. Muitas vezes nós deixamos de fazer. Mas a vida daquele homem era simplesmente cuidar da parte financeira, da parte de dinheiro, de cobrar impostos. E quando ele sabe que Jesus chega naquele lugar, ele tenta ali ver Jesus, ele não consegue por causa da multidão. Ele sobe em uma árvore para poder ver Jesus. Ele precisou subir para poder ver Jesus. Mas eu quero dizer para você, João tem um texto lindo que eu amo demais, ele diz assim: que eu diminua e que Cristo cresça. Então João diz assim: que eu venha diminuir, mas que ele venha crescer, que ele venha estar no trono, no alto. O que aquele homem precisava entender é que não precisava ter de subir em uma árvore para ver Jesus. Ninguém precisa subir em lugar nenhum, ou estar em lugar nenhum para ver Jesus. Você precisa estar com o seu coração voltado para Ele, para que Ele entenda que o teu coração pertence a Ele. Jesus, ele tem um texto lindo que ele deixa escrito em Apocalipse 3:20, que ele fala: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e serei com você e você comigo. É Jesus fazendo um convite. É Jesus dizendo assim: olha, estou batendo a porta, quero falar com você, quero te dizer uma coisa. E nós muitas vezes precisamos desse abrir de porta que é o nosso coração. Quantas pessoas ainda não abriram o seu coração para Deus? Quantas pessoas ainda estão se fechado por causa da religiosidade, por causa dos ensinamentos que vieram, dos ensinamentos dos pais, dos avós? Quantas pessoas ainda estão fechadas para Cristo, porque entenderam que era somente aquilo que aprenderam ao longo da vida? Eu falo assim: nós aprendemos a cada dia. A cada dia é um dia novo para você aprender algo novo. A cada dia você está entendendo que você precisa estar se renovando a cada dia. Que a renovação que nós fazemos a cada dia que vai trazer o entendimento daquilo que devemos fazer. O conhecimento você estuda, mas o entendimento ele é automático. Todos nós aqui entendemos que Jesus é o Rei e é Senhor, que Deus é o dono de todas as coisas. E há um só Deus, não tem deuses, há um Deus. Só que infelizmente nós colocamos outros deuses no lugar do Deus verdadeiro. Colocamos deuses homens, achando que um homem é maior que Deus, damos visibilidade para os homens.
e esquecendo de dar visibilidade para Jesus. Eu falo assim, quantas coisas nós vemos que as pessoas fazem para o homem e não fazem para Deus. Se nós fizéssemos para Deus, o que nós muitas vezes fazemos para o homem, tenho certeza que essa igreja não caberia pessoas aqui dentro. Nós teríamos que fazer o culto lá fora. Olha lá, se não tivesse que fechar as entradas dali para cá, mas nós não fazemos para Deus. Quem faz para Deus é a minoria. Por isso que Deus diz assim, muitos serão chamados, poucos escolhidos. E você é um dos escolhidos, você é uma escolhida de Deus. Porque você faz parte dessa escolha que Deus fez. Deus te escolheu no ventre da tua mãe. Por isso você está aqui. Por isso o teu coração pertence a Ele. Por isso o teu coração é dele. Por isso você não se contamina com as outras coisas aí do mundo. Porque a única coisa que o cristão não pode, querido, é se contaminar com as coisas do mundo. Nós vamos ter que viver nesse mundo. João diz assim, eu vivo nesse mundo, mas eu não sou desse mundo, porque ele também não era desse mundo. Jesus não pertencia a esse mundo, mas ele andou aqui. Nós vamos estar aqui, andar aqui até o dia que ele quiser que nós andamos. No dia que ele falar assim, Tenório, chega teu tempo, aí vem para cá agora. Teu tempo aí acabou. O que você tinha que fazer, você já fez. E eu quero dizer para você, não diz, eu profetizo, que você ainda tem muito para fazer aqui neste lugar, nessa terra. Você tem muito para fazer para essa nação. Você tem muito para fazer para esse povo. Você tem muito para mostrar, como a palavra diz, que o povo perece por falta de conhecimento. Falta o conhecimento para as pessoas. Entendimento elas têm. Entendimento nós temos, mas falta o conhecimento. O conhecimento é que vai fazer com que você prevaleça naquilo que Deus te entregou. Eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, se você crê nessa palavra, você vai dar glória a Deus. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Porque Ele te amou primeiro. Ele te amou de uma forma sobrenatural. Porque você é uma escolhida dele. E ele diz assim, aí há uma pessoa que não vai se contaminar. Aí há uma pessoa que não vai ser como Zaqueu, mas vai ser como Zaqueu mudado, que houve salvação na casa de Zaqueu. Quando ele entende que ele era um homem que tirava, talvez daquele que não podia ser tirado, tirava de alguém que precisava, porque era o trabalho dele, era o que ele fazia, tinha que fazer. Mas quando ele entende, ele fala, Senhor, olha, se eu defraudei alguém, eu dou metade dos meus bens, eu restituo 4 vezes mais. E a Bíblia diz que ele era um homem rico, e ele começa a dizer assim, que ele abriria mão da riqueza dele, da metade da riqueza dele, para restituir aquele que ele defraudou. Só Deus faz isso com o homem. Só Deus muda o coração do homem desse jeito. E Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você, Ele começa trazendo palavra, porque Ele chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu te mando. Quantas vezes Deus tem mandado as pessoas, olha, ore mais, leia mais a Bíblia, seja mais gentil com as pessoas. Tem professor aqui, né? Tem professor aqui. Só quem é professora sabe do que eu estou falando. De você cuidar, de você muitas vezes ter dor de cabeça, mas você cuidar. Porque você fez um juramento, você falou assim, não, eu vou cuidar daquela criança. Mesmo que ela dá trabalho, mas eu vou cuidar. Deus fez o mesmo com você, mesmo que você dê trabalho para Ele. Ele diz assim, eu vou cuidar, aleluia, eu não vou desamparar, eu não vou deixar de cuidar de você, não vou deixar de cuidar da sua família. Não é porque talvez você errou lá atrás que eu vou cuidar de você, vou tratar as feridas, aleluia, glória. Quando Deus traz aquela palavra do samaritano, diz o texto que um homem é espancado ali na beira do caminho. Passa um levita, passa longe, passa ali pessoas que eram obreiros e passavam longe, e vem um samaritano e para, desce o animal, olha aquele homem, dá ali os primeiros socorros para ele, coloca ele naquele animal, leva ele para uma hospedaria, chega lá e paga para ficar naquela hospedaria, e diz assim, olha, se ele gastar mais, quando eu voltar,
eu a servo. Sabe quem está fazendo isso com você? Jesus. Jesus pegou você lá no caminho que você estava, aleluia. Trouxe você para o hospital dele, curou as feridas, tratou você e disse assim: se ele gastar algo, se ela gastar mais, eu pago, aleluia. Deus está dizendo assim: ele paga com o sangue precioso dele, ele não paga com dinheiro, não. Jesus pagou com o sangue na cruz do Calvário, aleluia. Por isso que eu disse no começo: você é propriedade de Deus. Você pertence a Ele, você é dele, e agindo Ele por você, ninguém vai impedir. Quer dizer para você hoje, você é a pessoa mais rica dessa cidade hoje, nesse momento, que você está na casa do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você está na casa daquele que é dono de todas as coisas, daquele que é dono do céu e da terra, daquele que morreu e ressuscitou, e disse assim: eu vou te ressuscitar também, eu vou te dar vida eterna, vou te dar salvação, vou mudar a sua história, vou mudar a sua vida, aleluias, glória. Talvez você não entende o valor que Jesus colocou em você, porque você é comprado pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Você não foi comprado por dinheiro, não. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. E o sangue de Jesus é aquele que te purifica de todo o pecado, de toda a trajetória da tua vida no passado. Você se faz um novo homem, uma nova mulher na presença de Deus. Zaqueu precisava entender que ele precisava ser um novo homem, de parar de cobrar e de abrir a noite e dizer assim: eu vou restituir, aleluia. Você quer a restituição de Deus? Abra sua mão hoje, nessa noite. Deus vai restituir nessa noite, aleluia. Deus está restituindo saúde, Deus está restituindo alegria, paz no teu coração. Porque até aqui você sofreu, você passou muitas coisas, mas Jesus hoje está dizendo assim: hoje eu restituo cada 4 vezes mais na tua vida, aleluia. Tudo que você passou, tudo que você viveu, eu restituo hoje, diz o Senhor, aleluia. Eu quero dizer para você hoje, talvez se você fosse escrever um livro hoje, qual seria o teu livro? Talvez seria um livro de lágrimas, de choro, porque você tem chorado, você tem clamado, você tem derramado as tuas lágrimas perante o Senhor. E eu quero dizer para você hoje: Ele recolheu as lágrimas dos teus olhos, Ele levou uma taça nos céus, e Ele leva aos céus, Ele derrama sobre você como bênção sobre a tua cabeça. O choro dura uma noite, mas a alegria chega pela manhã. O choro durou um tanto tempo, mas hoje houve salvação na tua casa, hoje houve alegria e paz na tua casa, aleluias. Receba nessa noite provisão do Senhor, provisão do céu sobre a tua vida. Eu declaro em nome de Jesus que aonde você colocar as tuas mãos, haverá milagres, haverá cura, haverá libertação, haverá restauração, porque Deus está ungindo mãos aqui hoje. Deus está ungindo a tua mão agora. Receba o ungimento do Senhor, receba a unção do Senhor, receba prosperidade, receba a bênção, receba autoridade e sabedoria dos céus nessa noite, aleluia. Fecha a tua mão e repita comigo assim: eu recebo do Senhor nas minhas mãos o milagre que Ele fez e o milagre que Ele vai fazer. Aonde eu colocar as minhas mãos, haverá milagre, haverá bênção, haverá prosperidade. E eu coloco as minhas mãos sobre a minha família, sobre os meus filhos, porque eu creio que haverá milagre na minha casa, haverá salvação e bênção e prosperidade. Tu crê nisso que você orou agora? Então dá glória a Deus e aplauda o Senhor bem forte, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Receba do Senhor nessa noite, receba do céu. Se coloque em pé em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quarta-feira nós teremos culto aqui de novo, culto de oração. Se você tem algum pedido, alguém que você está orando, o nome de alguém que você conhece, da sua família, ou que você está orando que está enfermo, traga o nome dele. Traga o nome dele e coloca dentro dessa caixinha aqui. Nós vamos estar orando em nome de Jesus e eu creio que o milagre vai acontecer. Eu quero pedir em nome de Jesus pelo pai do irmão Modulon, que foi pedido para mim oração para ele. Que Deus abençoe a vida daquele homem em nome de Jesus. Que Deus dê forças, que Deus conceda àquela família a força que eles necessitam para continuar nessa caminhada. Porque só quem passa por aquilo que eles estão passando sabe o que é
dificultoso você não ter mais a saúde que você tinha, mas eu creio que o corpo espiritual dele é transformado em nome de Jesus. Então que Deus abençoe a família do irmão Modulon, que pediu oração, que falou comigo, pediu oração. Quero pedir também pela sua família, pelos seus filhos, pela sua vida individual, que Deus abençoe grandemente. Mas se você tem nome, traga na quarta-feira. Quarta-feira é um culto de oração, é um culto ao qual Deus tem feito já alguns milagres nesse lugar e vai continuar fazendo em nome de Jesus. Já houve pessoas que me relatou que Deus fez algo que só Ele poderia fazer. Então traga o nome. Se for o seu próprio, coloque aqui, não tem problema. Se você tem um sonho, escreva o teu sonho e coloque aqui. Eu não posso, mas o nosso Deus pode. Amém? Estenda as suas mãos. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos por esse culto, te louvamos por cada família que representada, Senhor. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor venha abençoar, dar uma semana de bênção, uma semana de saúde, de vitória. Pai, aquele que vai pegar a rodovia, seja com ele, abençoa, guarda ele na ida, guarda ele na volta, Senhor. Deus, aqueles que vão trabalhar, abençoa nos seus trabalhos, ó Deus. Eu não sei o que cada um aqui faz de trabalho, mas cada um tem uma ocupação. Então abençoa, Jesus, em nome de Jesus. Eu peço pela saúde, Pai. Por aquele que está aqui nessa noite, talvez vai passar a fazer exames, vai passar por médicos, ó Pai. Que o exame seja, Pai, que seja negativo, talvez de uma enfermidade, mas que seja positivo para a saúde, que seja positivo para a bênção, que seja positivo para a prosperidade, que seja positivo para a alegria, para o amor, Senhor, mas que seja negativo para toda e qualquer doença. Eu repreendo toda doença, todo mal. Aquele que entrou aqui hoje triste, Pai, que saia alegre. Aquele que entrou aqui angustiado, Pai, que saia com a paz do coração, a paz que excede todo entendimento. Eu oro com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos. Dizem amém. Deus abençoe.